paz seja com todos. Neste momento vamos falar um pouco sobre Jó. Vamos falar um pouco que nem tudo está perdido. Às vezes achamos que na nossa vida está tudo perdido, que não vai dar certo, mas nós vamos aprender através da vida, do exemplo de Jó, que nem tudo está perdido. Basta um posicionamento nosso, nós, os filhos de Deus. A palavra do Senhor, ela nos fala que Jó era um homem, um exemplo de um homem temente a Deus, reto, sincero, era um homem incorruptível, por isso que ele era um homem abençoado. E todo mundo sabia que a prosperidade de Jó era o fruto da sua retidão. E aqui a gente vê no livro de Jó, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era o pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era um homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Olha, Jó era um homem muito próspero, muito abençoado. Um homem verdadeiramente ali, um adorador do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz aqui, agora no verso 6, nos diz assim: certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou também junto com eles. E então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. 8. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia de todo mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele e de sua família e de tudo o que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estende a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. E assim começou o início ali de uma grande prova, uma prova muito difícil para qualquer ser humano conseguir suportar. E Jó estava ali, recebendo uma notícia atrás da outra, uma má notícia. Não sei como você está neste momento que ouve essa mensagem, mas sei que para você chegar até aqui também não foi fácil. Quantas notícias, quantas situações você já deve ter passado. Talvez não como Jó, mas situações difíceis também, difíceis de suportar. Mas o Senhor tem te dado força. E se você chegou aqui, é porque o Senhor tem te sustentado. Então, fique como Jó, persevere, não desista, não desanime. Louve ao Senhor em meio às lutas e às dificuldades. A palavra do Senhor nos diz que no meio de todas as más notícias, Jó não murmurou, Jó não blasfemou, Jó não se desesperou, Jó não negou a Deus, Jó simplesmente fez o que está escrito no versículo 21 do capítulo 1 do livro de Jó, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu e Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui que em tudo Jó se mantinha em Deus. Então, diante de toda essa situação que você está passando, se mantenha em Deus. Em tudo, se mantenha em Deus.
Imagine você, Jó, que era o homem mais rico do Oriente, agora era o homem mais pobre do Oriente. Jó, que era o homem mais empregador do Oriente, agora é o homem mais desempregado da época do Oriente. Jó, que tinha a família mais bonita do Oriente, agora ele não tinha mais nada. Então imagina a situação deste homem. Jó, que era o homem mais saudável, agora era um homem doente. Jó, ele vivia uma vida muito boa. Imagina você, a vida de Jó, de um dia para o outro se transformou. Por quê? Porque o inimigo ali, ele começou o quê? A se intrometer na vida de Jó. E quando o inimigo ele se intromete na vida de alguém, ele vem para destruir. E ele começou a destruir a vida de Jó. Até querer tocar no seu psicológico, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer tocar na saúde, o inimigo quer atingir a sua vida, ele quer atingir a sua família e ele quer atingir o seu psicológico. E nós não podemos permitir. Não podemos permitir o inimigo atingir o nosso psicológico. Não podemos permitir o inimigo atingir a nossa família. Não podemos permitir o inimigo atingir a nossa vida. Então, permaneça em Deus, mesmo que a situação não está fácil e não está mesmo fácil para ninguém. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me manter em Deus, eu vou me manter no Senhor, porque o diabo ele quer mostrar para cada um de nós que o único caminho é a morte, que não tem mais saída. É isso que Satanás ele quer mostrar, que não tem mais saída, que só a morte e acabou tudo, mas não acabou. Creia na palavra do Senhor, confia no propósito do Senhor para a sua vida. Não acabou. A última palavra é de Deus, não é do homem. É de Deus. Então essa voz que está aí na sua cabeça querendo falar para você que acabou, não acabou. A palavra de Deus, ela nos fala que o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você confiar nele, ele pode mudar essa história sim, ele pode mudar essa situação. O Senhor nos fala que Satanás, ele é um homicida, e homicida quer dizer um assassino desde o começo. O inimigo quer assassinar a sua fé, ele quer destruir a sua vida, mas não permita. Permaneça em Deus, permaneça como Jó, louvando ao Senhor, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. Jó calou Satanás quando de vez ele murmurar, ele adorou ao Senhor, ele louvou o nome do Senhor. E se você quer calar Satanás neste momento, louve o nome do Senhor. Cale Satanás neste momento, cale as lutas neste momento, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Adore mesmo, glorifique mesmo o nome do Senhor, pois Ele é autor da nossa vida. A história que o Senhor escreveu para nós não é de dor, não é de tristeza, não é de angústia, mesmo que as dores vêm. As angústias vêm, as tristezas vêm, mas o Senhor está no controle. Ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. Então saiba que em todo tempo, em todo momento, o Senhor está conosco, o Senhor está no controle. O diabo ele não mudou, ele quer matar. Ele quer destruir a sua fé. Mas o que você vai fazer? Louve, louve, louve no momento mais difícil da sua vida. Louve o Senhor. Está doendo, louve. Não consegue cantar, não consegue adorar. Louve de coração, mas lute para adorar ao Senhor. Lute para não murmurar, mas sim agradecer o nome do Senhor, ser gratos, engrandecer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que Jó, ele passou essa situação tão difícil, mas a prova dele ainda não tinha acabado, não. O que aconteceu? Aconteceu que Deus começou a agir, começou ali falar com Jó. E uma das coisas que Deus pediu para Jó foi para orar pelos seus 3 amigos. Talvez você pense assim,
Foi fácil para Jó orar pelos 3 amigos dele? Não, não foi fácil não, para qualquer um de nós não seria fácil, por quê? Porque aqueles 3 amigos ficaram dias e dias ali na cabeça de Jó falando. Imagina você passando momentos difíceis da sua vida e só ter pessoas ali de vez de te ajudar, como tem muitas, de vez ajudar, derruba, põe mais para baixo, quer acabar, quer jogar a terra por cima. Mas aqui a palavra do Senhor diz que Jó orou por eles. Deus pediu, ele obedeceu. Por quê? Porque um dos amigos dele, sabe o que disse? Se você ler a palavra do Senhor, vai estar ali falando em Jó, dizendo que um dos amigos dele disse que ele estava passando por essa situação porque havia pecados ocultos na vida dele. Olha só o que Jó teve que ouvir, mas Deus pediu para que ele orasse pelos seus amigos e ele orou. Jó orou por seus amigos. Jó não guardou ressentimentos. Jó não disse: "Ah, Deus, eu não vou orar". Ah, e se fosse nós? E se fosse eu? Será que oraríamos? Mas foi a melhor coisa que Jó fez da sua vida. Ele não guardou ressentimento, ele não guardou mágoa, ele orou por seus amigos e clamou. E no momento que ele clamava por seus amigos, Deus mudava o cativeiro. Enquanto ele orava por seus amigos, as chagas que estavam sobre o seu corpo, as feridas iam sarando e ele nem percebia porque ele estava tão envolvido ali. Ele se esqueceu dos seus problemas para pegar os problemas dos seus amigos para apresentar para Deus. Então, neste momento, perdoe os seus inimigos, perdoe aqueles que vos perseguem, perdoe aquela pessoa que te fez mal, perdoe aquela pessoa que de vez te estender a mão, ela te acusou, ela tentou te derrubar. Perdoe e seja feliz, seja livre de todo e qualquer tipo de ressentimento, para que o Senhor possa mudar a sua sorte. E olha o que diz aqui em Jó 42:10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. 16 e 17. Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles, e até a 4ª geração. Então morreu Jó, realizado em idade muito avançada. Olha só a promessa do Senhor para aqueles que não desistem, para aqueles que não param, para aqueles que não olham as circunstâncias em sua volta, não olham a situação. Era de morte, sim, para Jó. A situação era do impossível acontecer e não acontecer. Mas ele acreditava no impossível, o impossível de Deus. Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível que crê. E ele sabia disso. Ele confiava no Deus dele. Ele estava ali só esperando a vontade do Senhor para a vida dele. Enquanto isso, ele louvava, ele engrandecia o nome do Senhor. E Deus restaurou tanto a vida de Jó, que Jó viveu depois de toda essa tragédia mais 140 anos. E olha só, Deus deu mais anos de vida para ele viver. Não foi o fim da vida dele, e sim foi o começo da vida dele. Não pensa você que ele chegou nessa idade acabado, não, desmemorizado, não, sem memória. Não pensa você que ele chegou nessa idade doente, não, acabado, não. Jó, ele chegou bem e muito bem, saudável neste momento da vida dele, porque o nosso Deus, ele não falha. A promessa que Deus tem para cada um, assim como teve para o Jó, que permaneceu, que perseverou, Deus mudou, Deus transformou. E Deus só vai fazer algo na nossa vida quando a gente se posicionar como Jó. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu não. Mas não. Você acha que a força veio de Jó? A força não veio de Jó. A força veio de Deus. A sua força não vai vir de você mesmo nem de mim, porque nós não temos nada. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então você precisa confiar no nosso Deus soberano.
É Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te levantar. Você só tem que louvar e esperar em Deus, conforme a vontade de Deus vai acontecer na sua vida, e não conforme a minha e a sua vontade, mas conforme a vontade do Senhor Jesus. Deus abençoou Jó em dobro de tudo que ele possuía. Deus o abençoou, Deus deu tudo, restituiu a vida dele. Então, neste momento, você que está passando momentos difíceis da sua vida, creia, mesmo que Satanás queira se interferir na sua vida, mesmo que Satanás queira atrapalhar a sua vida, o nosso Deus, que é soberano, está no controle de tudo, ele vai operar. Ele vai manifestar o poder dele sobre a sua vida, mas você deve o quê? Confiar em Deus. Você deve o quê? Perseverar. Você deve o quê? Louvar o Senhor em meio à luta, em meio à prova. Ou você desiste para, que não vai resolver nada, ou você se posiciona, que é o que Deus quer, e você vai ter uma atitude de fé. Mostre em quem você confia. Mostre, eu confio no Senhor, o Deus da minha salvação. Tem uma história, uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás e me ensina muito, eu creio que vai ensinar você também. Essa ilustração vai falar com você. Fala a respeito de um homem que estava passando um momento muito difícil da sua vida. Em certo momento, ele chegou na sua sala, se ajoelhou diante de um quadro escrito: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". E ele disse: "Senhor, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará mesmo, vem aqui na minha casa, muda a minha história, muda a minha situação". E de repente ele ouviu alguém batendo na porta da sua casa. Ele foi lá e abriu. E quando ele abriu, ele ficou muito feliz porque era Jesus. E nessa história fala que ele imediatamente alegre ali, ele falou: "Jesus, entra. Senta-se". Tinha uma poltrona ali na sala, ele falou: "Senta, Senhor, senta, Jesus". E se ajoelhou aos pés de Jesus, e de repente, naquele momento alegre, Jesus disse para ele: "Meu filho, pode me falar o que está acontecendo. Me fale tudo". E quando ele começou aos pés de Jesus contando toda a sua situação, ele escutou um barulho na cozinha. E ele falou: "Espera um momento, Jesus, eu vou ali ver que barulho que é esse, eu já volto". Quando ele chegou ali na sua cozinha, era o inimigo, era Satanás, o diabo tentando entrar pela sua cozinha, e estava retorcendo toda a porta da cozinha. E ele entrou em luta ali com o diabo, segurando a porta. E Satanás saiu, foi embora. De repente ele voltou ali para a sala pensativo, mas como? Pensando ali, mas como isso aconteceu? E Jesus falou: "Tudo bem, meu filho? O que está acontecendo?" Ele disse: "Nada, Jesus". E sentou aos pés de Jesus novamente e começou a contar os seus problemas. E de repente ele escutou um barulho no seu quarto. Ele falou: "Só um momento, Jesus, só um momento". E foi até o quarto. Quando ele chegou ali naquele quarto, o diabo estava tentando retorcer a janela do quarto para tentar entrar. Ele entrou novamente em luta com o diabo, segurou a janela e o diabo saiu. E de repente ele voltou assim pensativo, falando: "Não, não, mas como isso é possível?". E Jesus perguntou: "O que foi, meu filho? O que está deixando você preocupado?". Ele disse: "Ó Jesus, eu não estou entendendo nada. Como é que pode? O Senhor está aqui na minha casa, o Senhor está aqui na minha sala, e Satanás por 2 vezes tentou entrar na minha casa, uma hora pela cozinha, outra hora pelo quarto. Como isso é possível? O Senhor está aqui na minha casa e Satanás está tentando entrar mesmo assim". E aí Jesus disse: "Sabe, meu filho, porque Satanás está tentando entrar pela sua cozinha, pelo seu quarto, porque você só me deu a sua sala para eu reinar, para eu habitar". E ele disse: "Ah, é, Jesus? Então espera um momento". E ele correu na cozinha, fez uma limpeza, tirou tudo que ele sabia que desagradava a Deus daquela cozinha, esvaziou aquela cozinha para que Jesus reinasse. Correu no quarto, tirou tudo de dentro do quarto que não agradava a Jesus, esvaziou aquele quarto também, tirando tudo que não agradava a Deus. E ali ele disse: "Vem, Jesus, pode reinar em cada cômodo da minha casa, pode habitar,
pode habitar em todos os cômodos da minha casa. E Jesus entrou na sala, entrou na cozinha, entrou nos quartos, entrou em todo o ambiente daquela casa e voltou e sentou na poltrona e disse: meu filho, eu reino hoje nesta casa. Satanás não pode entrar aqui, porque esta casa já tem um dono. E aí ele falou: meu filho, continue, pode abrir o seu coração comigo, continue a falar. E quando ele se ajoelha novamente aos pés de Jesus e começa a contar os seus problemas, a sua situação, a porta começa ali, alguém a bater. E ele disse: é Satanás, Jesus, é Satanás, é agora ele está batendo na porta. E Jesus falou: pode deixar, porque agora eu sou o dono e eu atenderei a porta. E Jesus foi até aquela porta e realmente era Satanás batendo na porta. E quando Jesus abriu a porta, Satanás, vendo Jesus atendendo, ele disse: opa, errei de endereço, e bateu em retirada. E Jesus ali abençoou a vida daquele homem, porque aonde o Senhor Jesus está, o mal tem que sair, o mal tem que bater em retirada. Então, neste momento, aprenda com essa ilustração. Não dê somente um quarto para Jesus morar, dê todo o seu coração, não dê metade do seu coração, mas dê ele por todo, dê toda a sua casa para o Senhor, dê toda a sua família para Jesus agora e deixe Jesus reinar, porque aonde Jesus reina, o mal tem que sair, assim como reinou na vida de Jó, a luta veio, mas Jesus reinava no coração dele e ele permaneceu em Jesus e Jesus o abençoou muitíssimo. O Senhor quer te abençoar também, mas deixe Jesus reinar, deixe Jesus reinar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, e o mal vai bater em retirada agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar neste momento, ó Pai. Nós clamamos para que o Senhor não reine somente em uma parte da nossa casa, em uma parte do nosso coração, mas que o Senhor reine em toda a nossa vida, na vida de toda a nossa família, e que todo esse principado, toda essa potestade, todo esse mal que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa casa, caia por terra agora, que Satanás seja envergonhado e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós damos, ó Pai, o coração, o nosso coração, a nossa vida para ti, Senhor. Vem reinar, Senhor. Reina, Senhor Deus amado, agora na nossa casa. Reina na cozinha. Reina, ó Pai amado, nos quartos. Reina na sala. Reina no quintal. Pode habitar, Espírito Santo de Deus, em cada metro quadrado da nossa casa. Coloque um anjo agora, Pai, para nos defender, para nos guardar. E que possamos sempre, ó Pai, te glorificar em nome de Jesus, que todo mal caia por terra agora, de espírito de confusão, de contenda, caia por terra agora, de enfermidade, de doença, de mal, de desunião, caia por terra agora em nome de Jesus, e que reine a paz, que reine o amor, que reine o diálogo, que reine a união, a presença de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Nós entregamos neste momento a nossa vida, a nossa casa e a nossa família a ti, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado pelo Senhor. Deixe Jesus reinar em todo o ambiente da sua casa, da sua vida, e você verá a glória de Deus. Deus abençoe vocês.